pessoal que vai entrando depois. Então, vamos para a nossa aula de Química Geral e Orgânica. Hoje o assunto, então, será o estudo do átomo e os elementos químicos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar durante a apresentação, fiquem bem à vontade, tá? Só me confirmem aí se vocês estão vendo a apresentação. Sim. Ok. Então, nós vamos estudar o átomo, que é a menor partícula da matéria, né? O que é um elemento químico, o que são elementos que são isótopos, isóbaros e isótomos. Então, na aula passada, nós vimos como que é formada a matéria, né? A matéria, o que é um corpo, o que é um objeto. E hoje nós vamos ver, então, do que essa matéria é formada, né? Esse átomo, então, como eu falei, é indivisível, ele é a menor partícula constituinte dessa matéria. Vai ser formado, então, por elétrons, que são negativos, os prótons positivos e os nêutrons, que não têm carga. A carga deles é zero. Então, ao longo dos anos, muitos modelos atômicos foram propostos e modificados por diversos pesquisadores. E o modelo mais aceito, né, hoje é o modelo de Rutherford-Bohr, que é esse aqui. Nós temos um próton, os prótons no núcleo, que são positivos, e os elétrons aqui girando ao redor, né, desse núcleo, na chamada eletrosfera. E os nêutrons, mais os prótons ficam aqui. Os nêutrons estão junto com os prótons, tá? Aí, assim, o que vai dizer quantos elétrons e prótons tem num átomo vai ser o seu número atômico. Então, para o átomo ficar estável, assim como se apresenta, nós temos a mesma quantidade de prótons e de elétrons. E isso está na tabela periódica, né? É um número que vai normalmente na parte superior da tabela, junto, né, com a letra que simboliza o elemento, e vai dizer, então, quantos elétrons tem, né, aquele átomo. Quanto maior a quantidade de elétrons, mais camadas, né, eu vou ter que ter na eletrosfera para acomodar esses elétrons. São 7 camadas no total e cada uma delas comporta uma determinada quantidade de elétrons. Essas camadas também são chamadas de órbitas, né? E ali estão a energia, que é quantificada em termos de elétrons, né? Esses elétrons, então, estão em constante movimento nessa eletrosfera. E daí nós temos as camadas que vai aqui do K até o Q, KL, M, N, O, P e Q, e a quantidade de elétrons, né, que podem ser acomodados em cada uma dessas camadas. Quando um elétron recebe energia, ele salta para a próxima camada, a camada mais externa, mais longe do núcleo. Quando o elétron passa de uma camada mais externa para uma mais interna, ele perde energia. Então, quando ele salta para fora, ele recebe energia. Quando ele salta para dentro, ele perde energia na forma de luz. A camada K, então, possui a menor quantidade de energia e a camada Q a maior quantidade. Prof, só interrompendo, uma curiosidade. Quando ele perde energia em forma de luz, é aquela fricção que dá quando você tira a roupa e daí dá aquela estralinha, dá aquelas faísquinhas, é isso aí? Isso aí. E cada fóton desse, porque como que ocorre, né, a transmissão da eletricidade, por exemplo, né? É através desses saltos dos elétrons, né? E isso que forma a corrente elétrica, né? São elétrons que são transmitidos e assim a gente tem a energia. Tá? Então, qual a diferença entre elemento químico e o átomo? O que vocês me dizem? O elemento químico, ele é formado por átomos, né?
Então, o ferro, por exemplo, é formado por vários átomos de ferro. O enxofre, o hidrogênio, o oxigênio, né? Então, o átomo é a partícula que forma aquele elemento, né? Então, átomos que têm o mesmo número atômico são, portanto, o mesmo elemento químico. Tá? Esses elementos químicos, então, a maioria deles que estão descritos na tabela periódica são naturais, porque foram encontrados no meio ambiente. Podem ser sintéticos, quando produzidos artificialmente no laboratório, e são representados, né, por nomes e símbolos e abreviações. Então, alguns são uma letra maiúscula e outros uma maiúscula e minúscula e assim por diante, né? Vai aparecer tudo na tabela periódica. Então, aqui o elemento químico, o hidrogênio, é formado por átomos de hidrogênio e assim por diante. Carbono, nitrogênio, hélio, cálcio, níquel, tá? O que diferencia, né, um elemento químico do outro? O número atômico, né? Por exemplo, o hidrogênio, o número atômico é 1, ele tem somente um elétron e um próton. Já o cálcio, o número atômico é 20, então ele tem 20 elétrons e 20 prótons, né? E esse número atômico, ele é representado pela letra Z em maiúsculo. Então, letra Z é o número atômico. Número de massa é o que? A soma dos prótons e dos nêutrons, né? Que ficam lá no núcleo do átomo. E o número de massa, então, é representado pela letra A. Aqui nós temos, então, o cálcio, né? Que é o elemento químico. Nós temos o cálcio que tem número atômico igual a 20. Então, ele tem 20 elétrons e 20 prótons, né? E o número de massa é 40, que é o quê? Os prótons mais os nêutrons. Então, é 20 dos prótons mais 20 dos nêutrons, que dá 40, tá? Normalmente pode aparecer assim, ou assim, e também pode aparecer o Z em cima e o A embaixo. Normalmente, nas tabelas, aparece o Z em cima e o A embaixo. Então, o que diferencia um átomo do outro, né, é a quantidade de nêutrons que estão lá no núcleo, né? Então, a quantidade dos nêutrons é a diferença entre o número de massa e o número atômico, ou seja, é o A menos o Z. E aí eu tenho a quantidade de nêutrons. Nesse caso aqui, então, eu tenho 40 menos 20, o cálcio tem, então, 20 nêutrons, 20 elétrons e 20 prótons. Quantidade de elétrons na eletrosfera é a mesma que a de prótons no núcleo. Então, eu tenho que aqui, então, o Z é igual a 20. 20 nêutrons, 20 prótons e 20 elétrons no caso do cálcio. O que são elementos isótopos, isóbaros e isótonos, né? Os isótopos são elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons ou de elétrons, né? Que é o número atômico. Então, o Z é igual. E o número de massa é diferente. Então, nós temos 3 oxigênios aqui. Os 3 têm o número atômico igual a 8, né? Número de massa que é diferente. Um aqui é 16, o outro é 17 e o outro é 18. Então, quando eu tenho o mesmo número de massa, eles são elementos isótopos. Isóbaros são aqueles que têm o mesmo número de massa, ou seja, o carbono e o nitrogênio. Ambos têm o número de massa igual a 14. Então, o número de massa é igual e o número de elétrons, que é o número atômico, é diferente. Tá? E os isótonos, então, têm a mesma quantidade de nêutrons no núcleo, mas tem um número atômico diferente e número de massa também. Então, aqui os dois têm número de massa diferente, aqui é 40, aqui é 37,
o número atômico aqui é 17 e aqui é 20. Mas se eu fizer 37 menos 17, vai dar 20, e se eu fizer 40 menos 20, vai dar 20. Então, eu tenho que o cloro e o cálcio, eles são isótonos, né? Tem o mesmo número de nêutrons. Tanto o cloro quanto o cálcio têm esses 20 nêutrons, então eles são isótonos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E eu volto para cá. Então, para lembrar, né? Prótons, isótopos, o P lembra prótons, então o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Isóbaros, isóbaros lembra massa, então isóbaros o mesmo número de massa. Isótonos, o N lembra os nêutrons, né? Então isótonos possuem o mesmo número de nêutrons. E aqui nós temos, então, a tabela periódica, né? Na tabela periódica, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, o menorzinho dos elementos é o hidrogênio, que tem o número atômico igual a 1. O hélio, o número atômico é 2, e daí vai. O lítio, o berílio, 3, 4, e vai aumentando, né? Notem que nós temos o símbolo, e aqui nessa tabelinha aparece o nome, o alumínio e o número atômico. Tá? Em algumas não aparece esse nome, e no lugar do nome está o número de massa, certo? Aí nós temos essa distribuição. Aqui vocês podem ver que nós temos 7 linhas, né? Que vai aumentando, então, em ordem crescente do número atômico, os elementos, e nós temos 8, 9, tem várias colunas, né? Então, eles são arranjados dessa forma. Né? Então, aqui, nós temos as famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Aqui nós temos, então, a família dos 3B até 8B, né? Aqui nós temos os elementos de transição, né, discriminados aqui. Aqui nós temos os não metais, os gases nobres, né? E aqui essas duas famílias são de metais, tá? Todo elemento químico, ele quer sua estabilidade, né? Então, essa estabilidade se dá quando o elemento vai ter 8 elétrons na última camada, né? Por isso que eles fazem ligações químicas entre si, para adquirir esta estabilidade. Os elementos que possuem esses 8 elétrons na última camada são os gases nobres, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na última camada, e ele é estável, os demais todos têm 8 elétrons na última camada. Então, as setas horizontais são determinadas de períodos, né? Que correspondem aos níveis eletrônicos. Então, aqui eu tenho 7 camadas, aqui eu tenho 6, 5, 4, 3, 2 e uma camada só. 18 colunas, então, cada coluna agrupa elementos com o mesmo número de elétrons. Então, na família 1A, eu tenho 1 elétron na última camada, na 2A eu tenho 2 elétrons, na 3A 3 e assim por diante. E então, consequentemente, apresentam um comportamento químico semelhante. Né? Então, na primeira coluna, tem o quê? 1 elétron na última camada, é o grupo dos metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, que é um gás, né? Quais características têm esses elementos químicos? Apresentam baixos pontos de fusão e também de ebulição. Da família 2A,
nós temos 2 elétrons na última camada, é o grupo dos alcalinos, dos metais alcalinos terrosos. Apresentam densidade, pontos de fusão e ebulição maiores que o grupo 1. Da terceira até a 12ª, a maioria tem 2 elétrons na última camada, são chamados de elementos de transição. Todos são metais, bons condutores de calor e eletricidade, apresentam um brilho metálico, ponto de fusão e ebulição são muito elevados. Então, ali nós temos o manganês, o ferro, o cromo, o cobalto, o níquel, o cobre, o zinco, né? Que são os mais conhecidos. Qual o único metal líquido à temperatura ambiente? É uma perguntinha. É o mercúrio, né? Ele fica líquido na temperatura ambiente. Aí nós temos aqui, então, as colunas, que vai do 3A ao 8A, e, então, 3 elétrons na última camada, 4, 5, 6 e 7. Né? E aqui, então, 8, com exceção do hélio, que tem 2. O grupo que é altamente reativo é esse aqui, chamado grupo dos halogênios, tá? Por quê? Porque eles têm 7 elétrons na última camada. Então, falta só um elétron, né? Na última camada para eles ficarem com 8. Então, é mais fácil receber um elétron, né, numa ligação química do que se tiver que receber 2, 3 ou 4. Por isso, eles são altamente reativos. Esses elementos que aparecem na parte inferior da tabela periódica são chamados lantanídeos e actinídeos. Tá? Então, esses elementos químicos tornam-se estáveis quando adquirem 8 elétrons na última camada, exceto do hélio e o hidrogênio, que com 2 elétrons ficam estáveis. Para adquirir isso, então, eles tendem a doar ou receber elétrons, formando os íons, né? Os elementos químicos que doam elétrons são chamados de ânions, e os elementos químicos que recebem elétrons são chamados de cátions. Então, as forças entre as cargas eletrônicas de 2 ou mais elementos químicos são que vão estabelecer as ligações. A ligação iônica é um tipo de ligação que ocorre, né, entre normalmente o metal e o não metal. O metal doa o elétron e o não metal recebe. Tá? Os elementos químicos que doam elétron ficam com carga positiva. Os elementos que recebem elétron ficam com carga negativa. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de ligação iônica entre o sódio e o cloro. Aqui está o sódio, né? O sódio, ele tem 11, o número atômico dele é 11. Então, ele tem 11 elétrons espalhados nas suas camadas. Ele tem a camada K, L e M. Então, ele tem 1, 2 na camada K, que só cabem 2, 8 na camada L, então 8 mais 2, 10, e um único elétron na camada M, né? Então, fica muito fácil para o sódio, que é um metal, doar esse um elétron para alguém, né? E aí, se sai esse elétron daqui, ele vai ficar, essa aqui é a última camada dele. Então, aqui teremos 8 elétrons, ele vai ficar estável. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, o número atômico dele é 17. Então, ele tem 2 elétrons na camada K, 8 na camada L e 7 na camada M. Né? Então, ele vai receber aquele um elétron que o sódio vai doar para ele e vai se tornar estável, e aí se forma, então, um novo composto, o sal de cozinha, né? O NaCl. Então, o Na doa, o Cl recebe, e os dois tornam-se estáveis. Então, esta é a ligação iônica. Outro tipo de ligação que pode acontecer e que ocorre na natureza é chamada ligação covalente. Aqui, ao invés de um doar elétron e o outro receber, eles compartilham um par de elétrons, tá? Então, os elétrons compartilhados são da última camada. Por exemplo, a molécula de água, né?
eu tenho o hidrogênio e o oxigênio, H2O, né? O hidrogênio tem um elétron na última camada, na única camada que ele tem. E o oxigênio tem 6. Então, vai ocorrer aqui um compartilhamento de um elétron aqui de um hidrogênio, ele vai ficar com 7. Vai ter que compartilhar mais um elétron de outro hidrogênio para ficar com 8. E assim se forma, então, a molécula de água. O hidrogênio adquire estabilidade com os 2 elétrons, né? E o oxigênio, então, vai somar todos eles, vai ficar com 8 elétrons na última camada, formando a molécula de água. Então, as ligações químicas ocorrem e formam as substâncias, né, que estão na natureza. Também existem as ligações metálicas, né, que ocorrem entre átomos de metais que tendem a doar elétrons. Esses elétrons da última camada permanecem ao redor dos átomos, mantendo-os unidos e geometricamente organizados. Também pode ocorrer esse tipo de ligação. Então, o que nós vimos aqui nesse conteúdo, né? Que o átomo é a menor parte da matéria, os átomos estão organizados em ordem crescente de número atômico, facilitando a consulta na tabela periódica. No núcleo encontramos os prótons, né, que são partículas com carga positiva, e os nêutrons, partículas sem carga. E na eletrosfera estão os elétrons, né? A eletrosfera pode possuir até 7 camadas, cada uma suportando uma determinada quantidade de elétrons. Aí os átomos ganham ou perdem elétrons, se transformam em íons, e para, então, adquirir estabilidade, realizam ligações químicas, né? E essa estabilidade é adquirida quando eles têm 8 elétrons na última camada. Essas ligações podem ser ligação iônica, covalente ou metálica, né? Na ligação iônica, o metal doa elétron e o não metal recebe. Nas covalentes ocorre o quê? Um compartilhamento de elétrons, né? E nas metálicas, os elétrons ficam ao redor dos átomos, né? Mantendo esses átomos unidos. Então, de uma maneira bem resumida, né? Fica essa parte aí atômica, né? E desenvolvimento aí das ligações. As ligações, fica fácil, eu vou colocar agora lá para vocês, se eu não coloquei ainda, a lista 2 de exercícios, né? Onde vocês vão poder reconhecer e apontar se é ligação iônica, se é ligação covalente, né? Identificar os números atômicos, número de massa, e assim por diante. Eu estava bem afiado aquela vez, já tinha pegado, pesquisei bastante na internet, coisa para... E daí até depois de 2 anos fugiu um bocado. Agora é fácil, é só dar uma pincelada, já recupera. Eu acredito, né? Porque é muito tempo sem ver a matéria, sem exercitar, né? Mas não é difícil. Tem bastante, tipo, para tu entender ela, né? Quando você pegou o fio da meada, vai embora. Vai embora. Essas minhas ligações covalentes e iônicas é bem tranquilo. É a parte bem... Isso ali eu fui fazendo devagarinho, daí a gente ia lembrando. Sim. Assim, na aula que vem, como vai ser presencial, aí a gente vai corrigir os exercícios, tanto a lista 1 quanto a 2, tá? Para daí vocês tirarem as dúvidas e tal, porque é importante, né? As dúvidas vão surgir para vocês no fazer os exercícios, né? E aí, na próxima aula, aí, a gente vai poder trabalhar isso, né? E as nossas aulas vão ser a partir de terça, todas elas presenciais? Ou vai ter aulas online, presenciais? Ou...
Olha, a maioria é tudo presencial, né? Talvez uma ou outra, não sei quais as disciplinas que vocês estão fazendo, tem, quando o professor é de outra unidade, daí vai continuar sendo online, né? Mas Eu as faço, outras, eu faço duas fora daí de Três Passos. Uma daí em é no, Erechim e a outra é nas Hortênsias. então é no modo remoto as duas, É. duas. Tá, mas Aham. eu digo, as nossas de Química vão ser a partir de terça, toda terça vai ser presencial. Vai, porque a gente tem bastante aula prática também para fazer, né? Pois é, a geomorfologia, se não me engano, também vai começar presencial na quarta, né? Então, terça e Sim, quarta a gente vai. sim, volta à vida normal, entre aspas. Eu acho que a única coisa que eu vou continuar fazendo no sistema são as provas, né? Eu acho que não tem por que vir aqui fazer a prova se eu posso pôr a prova no sistema. Pode falar, Marco. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Professor, assim, ó, eu cheguei há pouco tempo agora da escola, né, do trabalho, né, então por isso que a gente às vezes não consegue chegar no horário específico, né, até porque a gente viu que Uhum, está fazendo ETEC lá, né, e assim, ó, sim. como eu comentei, eu tive problemas de acesso nas primeiras aulas, né, eu não conseguia acessar, Uhum, até com o Marlon não consegui aula, não consegui assistir aula com ele no primeiro dia, e ontem ainda tive que ir lá na Barra da Guarita buscar minha filha lá, às 5h30, lá que ela estava no CEP lá, né? Não deu um problema lá. uhum, Só que assim, a senhora comentou sobre essas questões aí, sobre essas listas de atividades, né? Elas estão postadas sim. nesse ambiente aí? Não mudam. Tá, É. eu vou dar uma localizada então aí para me inteirar bem dessas atividades aí, né? E na É verdade, importante fazer, né? Uhum. oi? É importante fazer Sim, elas, né, sim, sim, Marco? sim. Para relembrar, né? É assim, embora que eu diga assim, para a gente é um pouco, digamos assim, não é que seria difícil, né? Mas ele é um pouco é novidade, digamos, novidade, né? Uhum, Se for o uhum, período que a gente teve já desde o ensino médio, ou o período de faculdade que a gente cursou aí na UERGS, né? Há tempo aí, né? uhum. Então, até a gente se ambientar novamente com o sistema, né? Com o próprio componente em si, né? Mas eu vou dar uma Sim, olhadinha assim, vou dar uma verificada nisso aí, né? Eu vou tentar resolver aí essas atividades aí para a gente ter elas em mãos aí na terça-feira que vem, tá bom? beleza. Daí o horário da aula a gente começa às Tá, 19h15. Eu acho que fica bom, né? é bom. É Porque às bom. vezes Por assim, mim, pode ser. pode ocorrer às vezes assim, como a gente sai de lá da escola lá, tem alguma atividade para fazer com os meninos a campo e a gente acaba Sim, atrasando, né? aí, tranquilo, Até não. acontece, né? Sim, isso aí a gente entende, não tem, tá Tranquilo. trabalhando, Sim, sim. não tá fazendo festa com um de Não, outro. não, não. Não dá tempo. É verdade. Toda aula no ETEC, Marco? Lá no ETEC é 24 anos. É? Uhum. Nossa. 24 Conhece anos. o, conhece o Vitor? O Schuhacker. Isso. Conheço, meu colega. É, Trabalhava lá, saiu e voltou de é meu, novo, né? sei, é meu compadre. Bem, É? Aham. É? Que Opa, joia. que bom, que bom. Quer falar, Vamos lá. Flávia? Não? eu quis dizer que ele também deu aula pro meu namorado, foi professor dele. Ele se formou lá no ETEC. Ó, que legal, viu? Ó, Como é que era o nome dele? Jonathan Matana. Ah, sim. que joia. Se Lembro, sim. encontrando aí, vamos poder conversar bastante. Exatamente. Então tá, pessoal, por hoje é Beleza. isso. Nós vamos indo devagarito Ótimo. para não destrilhar o trem, que a química, Valeu, valeu. a química não dá para socar conteúdo demais. E vamos aos pouquitos, um trote mais ou menos, não muito acelerado, senão dá um nó na cabeça. É que lá pra frente o bicho vai pegar, né? Vai No início dificultando, é é light, tudo né? lá. Mas lá na frente. O bicho pega um pouquinho. Tá bom, então, gente. Obrigado, um abraço a todos e até semana que vem, então. Foi? Boa noite a Boa todos. noite, prof. Boa noite. Pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal. Até terça. Tchau, tchau. Tchau.